Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus e por isso eu peço que você abra comigo no livro de Esdras, capítulo 8, versos 21 a 23. Esdras, capítulo 8, versos 21 a 23. Está escrito o seguinte: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém. Bom, eu quero conversar um pouco com vocês sobre jejum. Esta é uma prática devocional importantíssima, presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os patriarcas jejuaram, os profetas jejuaram, o Senhor Jesus Cristo jejuou, seus apóstolos jejuaram, a igreja primitiva jejuou. Ao longo da história do cristianismo, a Igreja de Cristo, mormente em tempos de grande crise, de grande calamidade, foi convocada a jejuar. Encontramos isso, por exemplo, quando Jerusalém foi atacada por uma confederação de inimigos, e diante de um ataque iminente da cidade, Josafá teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor e decretou um jejum em todo o Judá. O resultado foi que Deus trouxe um livramento extraordinário e livrou Jerusalém das mãos do inimigo. Você encontra, à luz das Escrituras, Daniel removido de Jerusalém no cerco da Babilônia, e aquele jovem que se torna um homem, que se torna um ancião, tem uma vida comprometida com oração e jejum. Quando Neemias é informado acerca da tragédia que estava o povo em Jerusalém há mais de 140 anos, literalmente 142 anos, debaixo de escombros e cercado de inimigos. Ao tomar conhecimento desse diagnóstico, ele se prostra, ele ora, ele chora e ele jejua. E ele é colocado nas mãos de Deus e se põe nas mãos de Deus. E em 52 dias, os muros da cidade que estavam quebrados são reconstruídos. Nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo só dando início ao seu ministério de maneira efetiva depois do seu batismo, depois de 40 dias de jejum. Nós encontramos o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos que fracassaram diante de uma situação de um menino endemoniado e não puderam libertá-lo. E ao perguntar a Jesus por que não podemos, ele respondeu: esta casta não sai senão com oração e jejum. Há diversas razões para o jejum na Bíblia. Você deve jejuar como exercício devocional. Você deve jejuar como está lá em Joel 2, diante de uma calamidade, onde o povo de Deus é cercado por um exército inimigo, onde o povo de Deus está sendo assolado pela fome, pela peste, pelos gafanhotos, pela seca, pelo fogo, e a economia está em colapso,
E Deus orienta o seu povo: ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com prantos, rasgando o vosso coração e não as vossas vestes. Você deve jejuar para pedir poder. Você deve jejuar para se humilhar. Você deve jejuar para pedir ajuda. E eu gostaria então de entrar com este tema em face da crise que o Brasil está vivendo. Não só o Brasil, mas o mundo todo. Nós estamos diante de uma pandemia que nós não estamos encontrando saída nos recursos humanos. Nem no dinheiro, nem na medicina, nem na política, nem na Organização Mundial de Saúde. Todos os esforços da terra têm sido ineficazes para debelar este mal que assola o Brasil e o mundo. Quando os recursos humanos se esgotam, quando a terra está em crise, quando os homens, diante de um cenário tão sombrio, não têm uma saída, é necessário que o povo de Deus se volte para Deus, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus e busque a Deus em oração e jejum. Então eu gostaria que agora você voltasse os olhos comigo para esse texto. Esdras, que escreveu esta passagem, tinha nascido no cativeiro babilônico. Ele era um levita da família de Arão. E mais, ele era um escriba versado na lei de Moisés. Somos informados no capítulo 7, verso 10 deste livro, que Esdras dispôs o seu coração para conhecer a lei de Deus, para cumprir a lei de Deus e para ensinar a lei de Deus. Mas Esdras, mais do que isso, era um homem influente na política do Império Medo-Persa. Ele tinha acesso ao rei Artaxerxes e era por este rei ouvido. Então o rei Artaxerxes ouviu o pedido de Esdras e concedeu a Esdras tudo o que ele pedira a ele para uma viagem a Jerusalém, que já estava em fase de reconstrução. Uma primeira leva já havia ido através de Zorobabel. É a segunda leva que deve ir agora sob a liderança de Esdras, mormente para restaurar o culto divino. E ele deveria levar sacerdotes, levitas, para o exercício do culto divino. Então diz a Escritura que cônscio da boa mão do Senhor sobre ele, Esdras se reanimou para aquela viagem rumo a Jerusalém. Porém, ao passar revista ao povo, diz a Escritura que ele percebe que não havia ali nenhum dos filhos de Levi. E naquele momento, então, diz a Escritura que Esdras toma medidas para que fossem convocados levitas para levar para Jerusalém. Mas quando esses levitas chegaram, num total de 258 obreiros, Esdras ficou com dificuldade de pedir ao rei um exército que pudesse protegê-los. Ele já havia dito ao rei que a boa mão de Deus estava com eles. Ele já havia dito ao rei que quem se opusesse a Deus encontraria o juízo de Deus. É nessa conjuntura, então, que diz a Escritura que Esdras apregoa um jejum para se humilharem perante o Senhor e para pedirem jornada para eles, para os seus filhos e para tudo quanto eles levavam. Então eu gostaria de destacar aqui algumas lições desse texto. A primeira delas é o propósito do jejum. Vale destacar que jejum não é sacrifício. Jejum não é penitência. Jejum não é regime para emagrecer. Jejum não é expediente místico. Jejum não é meritório. O jejum tem que ter propósitos claros. E o texto nos mostra quais são esses propósitos. Talvez você pergunte:
Mas por que jejuar? O que é jejuar? Bom, o jejum é quando você se abstém de algo legítimo, bom, para apropriar-se de algo melhor. Jejum é quando você se abstém do alimento que nutre o seu corpo, para você buscar comunhão com Deus, intimidade com Deus, quebrantamento do seu coração, auxílio divino, poder espiritual. Jejum é quando você passa a se deleitar mais em Deus do que nas bênçãos de Deus. Jejum é quando você abre mão do pão da terra por causa do pão do céu. Jejum é fome de Deus. E o jejum precisa ter propósito. É você quem estabelece o tempo, a forma e o propósito. E aqui vamos ver alguns propósitos desse jejum. Primeiro, o jejum é para nos humilharmos diante de Deus. Olha o verso 21 comigo. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus. Toda vez que você jejua, você precisa se curvar e se humilhar. Jejum não é para fazer propaganda da sua espiritualidade. Jejum não é para você tocar trombeta e dizer quão piedoso você é, como os fariseus faziam. Jejum tem um propósito, é de você se curvar diante de Deus, é de você dizer que você depende de Deus, é você entender que sem Deus você não consegue ir a lugar nenhum. É reconhecer sua fraqueza, é reconhecer sua vulnerabilidade e se humilhar na presença de Deus. Eu penso que a nação brasileira precisa se humilhar diante de Deus. A semelhança do que aconteceu na época de Joel, há uma situação que assola o Brasil. Eu não estou falando de gafanhotos literais como naquela época, mas de gafanhotos que estão hoje comendo, mordendo vorazmente na nossa economia. Nós estamos vivendo uma época quase de recessão, de terrível desemprego. Comerciantes fechando as suas portas, empresários decretando falência, pessoas perdendo o seu trabalho, a economia entrando quase em colapso, a nação se endividando, a carência aumentando, a crise se avolumando. Esta é uma hora do povo de Deus parar e reconhecer a necessidade de buscar a Deus, de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Em segundo lugar, o jejum tem um propósito de pedir ajuda ao Todo-Poderoso Deus. Veja comigo o verso 21 ainda. Decretamos um jejum para nos humilharmos perante o nosso Deus e para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Pedir ajuda. A viagem era longa, mais de 800 quilômetros. Uma jornada que demorava 5 meses. Havia perigos, havia inimigos, havia ameaças, havia toda sorte de dificuldade naquela trajetória. E hoje nós precisamos de jejuar, porque nós estamos numa viagem difícil, onde tantos estão ficando doentes, onde tantos estão tombando no campo de batalha, onde nossos médicos, onde os nossos enfermeiros e enfermeiras, onde os nossos agentes de saúde na linha de frente dessa jornada estão ficando com as suas forças esgotadas. Quantos que já morreram? Quantos que já sepultaram pessoas da família? Essa jornada tem sido dolorosa, tem sido com lágrimas nos olhos, tem sido tantas vezes com fraqueza e muitos perigos nos cercando. E é hora da igreja de Deus parar e buscar o socorro de Deus para esta jornada com oração e jejum. Mas em terceiro lugar, qual o propósito do jejum? O jejum é para reconhecermos que a ajuda de Deus é mais valiosa do que a ajuda dos poderosos deste mundo. Olha comigo o verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho.
Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. É claro que Artaxerxes era rei, e ele se autodenomina rei dos reis. Veja você a pretensão dele. Era o homem que tinha a caneta na mão. Era o homem que tinha o poder na mão. Era o homem que comandava os exércitos do maior império da época. Certamente a ajuda dele era absolutamente importante para que Esdras pudesse ter segurança ao longo daquela longa e difícil jornada. Mas o que Esdras está entendendo é que existe uma ajuda maior que a ajuda dos homens. Existe uma ajuda maior que a ajuda dos governantes. Existe uma ajuda maior que a ajuda de todos os recursos que a terra pode lhe oferecer, que é a ajuda do céu, é a ajuda de Deus. E esse socorro vem quando o povo de Deus se humilha, quando o povo de Deus pede socorro, quando o povo de Deus entende que de Deus vem a nossa ajuda e o nosso socorro. E de que maneira fazemos isso? Nos humilhando por meio do jejum. Eu quero conclamar, portanto, você que está me assistindo, você que é pastor, você que é líder da igreja, você que é membro de uma igreja, ou você que talvez não frequente nenhuma igreja, é hora de nós todos nos unirmos como povo de Deus no Brasil e fora dele, para nós jejuarmos, para Deus nos dar uma travessia segura no meio dessa pandemia. Mas tem uma segunda verdade nesse texto que eu quero destacar. Primeiro é o propósito. Segundo é a confiança. Veja você que nós jejuamos para Deus. Jejuamos para buscar a face de Deus. Jejuamos para sermos revestidos com poder. Jejuamos para buscar o bem para nós e para a nossa família. E eu destaco aqui alguns pontos. Primeiro, quando jejuamos, temos a confiança que o socorro do céu é mais importante do que o socorro da terra. É o que está escrito no verso 22, que acabamos de ler. Você pode até abrir mão do socorro dos poderosos deste mundo, mas você jamais pode abrir mão do socorro do Deus Todo-Poderoso. Quando a Inglaterra estava diante de uma ameaça na Segunda Guerra Mundial, de ser invadida pelo exército nazista, as igrejas de Londres, as igrejas da Inglaterra foram convocadas, foram conclamadas para orar e jejuar. E Londres não caiu nas mãos do inimigo. Meus irmãos, é só olhar para a história. Diante dos maiores perigos, diante das maiores ameaças, sempre que o povo de Deus se humilhou em jejum e se quebrantou diante de Deus, o livramento de Deus veio em socorro do seu povo. Segundo lugar, quando jejuamos, temos a confiança que a boa mão de Deus está sobre todos os que o buscam. É o que está escrito no verso 22. Já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Não sobre alguns, sobre todos os que o buscam. A necessidade do Brasil é que a boa mão de Deus esteja sobre nós. Talvez ainda hoje não tenhamos todo o discernimento sobre os motivos e razões de uma pandemia tão avassaladora. Mas uma coisa é certa, quando nós buscamos a Deus em jejum, a boa mão de Deus vem sobre nós. Mas em terceiro lugar, quando jejuamos, temos a confiança que Deus é por nós, para o nosso bem. O verso 22 diz que mais a sua força, a boa mão do nosso Deus é sobre nós, ou sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. É hora do Brasil se arrepender. Deixar suas falsas crenças, suas crendices, seus muitos ídolos.
seus pecados terríveis, de afrontar a santidade de Deus, de afrontar o nosso glorioso Redentor e reconhecer Deus, soberano, eterno, Criador de todas as coisas. É hora da nação reconhecer que só o Senhor é Deus. É hora de nós nos curvarmos na presença de Deus e pedirmos clemência e misericórdia. Porque quando há humilhação, quando há arrependimento, então Deus vem, Deus cura, Deus sara, Deus restaura. É o que está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Não só o propósito, não só a confiança, mas agora em terceiro lugar, a eficácia do jejum. É muito importante você compreender uma coisa simples, mas é vital agora. Não basta falar de jejum, porque nós não somos o que falamos. Nós não somos o que sentimos. Nós não somos o que planejamos. Nós somos o que fazemos. Não basta ter uma boa teologia sobre oração ou sobre jejum, é preciso orar e jejuar. Conforme é o lema desta igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros em 2021, é preciso praticar o que cremos. Então eu gostaria de destacar 3 coisas aqui. Primeiro, eles não somente apregoaram um jejum, eles de fato jejuaram. Olha o verso 23 comigo. Nós, pois, jejuamos. Talvez a igreja brasileira tenha pecado, não por desconhecimento apenas, mas sobretudo por não colocar em prática aquilo que ela conhece. É óbvio que você e eu sabemos da importância da oração, da importância e urgência do jejum. É hora de nós começarmos a colocar em prática efetivamente o que esses irmãos fizeram, porque está escrito: nós, pois, jejuamos. Se o homem não tem saída, Deus a tem. E Deus atende, e Deus socorre, e a boa mão de Deus é conosco. Quando o povo se volta para Deus e reconhece que em Deus sempre há uma saída. Segundo lugar, veja você comigo, eles não somente se propuseram a pedir socorro, ajuda, mas eles de fato oraram, porque está escrito no verso 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Nós não estamos com isso dizendo que os recursos que o homem precisa lançar mão não são necessários. Nós não estamos dizendo com isso que não devamos tomar todas as medidas preventivas, de cautela, de cuidado, de prevenção, no que concerne ao enfrentamento desta pandemia. Nós não estamos dispensando as pesquisas científicas, a descoberta das vacinas, os expedientes médicos. O que nós estamos dizendo, meus amados irmãos, é que, embora tenhamos esses benefícios, reconhecemos que a solução vem do alto, vem de Deus, da intervenção divina. Precisamos ter coragem e ao mesmo tempo humildade de pedir a Deus. Pedimos isto ao nosso Deus. Para Deus nos livrar, para Deus nos poupar, para Deus ter misericórdia do Brasil, para Deus ter compaixão dos nossos governantes, dos nossos legisladores, dos nossos juízes, dos nossos empresários, dos nossos cientistas, dos nossos médicos, da nossa população. Para Deus poupar a nossa nação.
para Deus poupar a sua igreja. E nós pedimos isso ao nosso Deus. E eu quero concluir com o último ponto. Terceiro lugar, eles receberam resposta ao jejum e às orações que fizeram a Deus. O verso 23 termina dizendo assim: e Deus nos atendeu. E Deus nos atendeu. Deus não é um ídolo mudo, surdo. Ele tem seus ouvidos abertos, inclinados. Suas mãos não estão encolhidas. Ele não tem limitação de poder. A linha de acesso a Ele nunca está ocupada. Por meio de Jesus você tem livre acesso a Ele, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Tiago chegou a dizer: nada tens, porque nada pedis. Eu quero conclamar você, meu irmão, eu quero conclamar você, minha irmã, a clamarmos a Deus, a jejuarmos a Deus, porque Ele é poderoso para atender o nosso clamor e vir ao nosso encontro e estender-nos a sua misericórdia e livrar-nos desta pandemia. Eu gostaria que você olhasse comigo o que está escrito agora. É o verso 31 e 32 deste capítulo 8. Porque está escrito o seguinte: partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. A viagem era difícil, os inimigos eram muitos, suas armas eram armas de traição, de ciladas, mas como eles pediram, eles receberam. Eles chegaram sãos e salvos e puderam repousar. Eu estou certo de que Deus é poderoso, não só para fazer o que nós pedimos, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, portanto, a glória, na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Amém.
Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, capítulo 4. Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 4. Acompanho, viu, Jackson, com muito carinho a história desta igreja. Sou muito grato a Deus pela vida do pastor de vocês, a quem a respeito, admiro e amo profundamente. Marcos 4, verso 35. Lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia. Preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero tratar do tema não desanime. Jesus está no controle. Eu quero fazer 4 declarações à guisa de introdução. A primeira declaração é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Não estamos numa estufa, não vivemos blindados. Ninguém passa pela vida imune, incólume, livre das tempestades. Democraticamente elas chegam para todos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. A segunda declaração é que as tempestades da vida são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, e nos colhem, às vezes, de surpresa e põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma frustração amorosa, é um filho que se envolve com drogas e transtorna a saúde emocional da família. Situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Talvez a geografia desse local nos ajude a entender esse ponto. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia não é um mar, é um lago. E um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse lago é encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas da Galileia. Próximo dali, no extremo norte de Israel, está o monte mais alto do país, o Monte Hermon, cujo cimo fica sempre coberto de gelo. Às vezes o vento gelado desce desta montanha, encurralado pelos montes, bate na superfície desse lago, e sol a pino, meio-dia, começa uma tempestade de vento inesperadamente. Possivelmente foi isso que ocorreu aqui. Quando eles entram no barco para atravessar, e é uma travessia muito curta e muito breve, está tudo bem. No meio da jornada, surge a tempestade inesperadamente. É assim na vida. Um dia comum, um dia normal, que você se levanta para ir para o trabalho, ou levar seus filhos para a escola, uma tempestade aparece. Terceira declaração é que as tempestades são também inadministráveis, tantas vezes.
Aqueles discípulos, alguns deles eram pescadores, a maioria deles nasceu ao redor desse lago. Pedro, Tiago, João, André, conheciam cada palmo desse lago, eram pescadores, passaram toda a vida ali, já tinham enfrentado muitas tempestades, já tinham vencido muitas dificuldades, mas agora a tempestade chega e eles não conseguem resolver o problema. O conhecimento deles, a experiência deles é insuficiente para sanar o problema. O barco está rodopiando no meio do mar, a fúria do vento joga o barco de um lado para o outro, e eles estão à mercê de uma tempestade avassaladora, onde a morte está mostrando para eles a sua carranca. Eles não sabem e não podem resolver o problema. As tempestades são às vezes assim, inadministráveis. O que antes era comum e doméstico fica muito estranho, e você não sabe como solucionar. Mas a quarta declaração traz-nos uma nesga de esperança. As tempestades são também pedagógicas. Em outras palavras, você e eu cremos numa doutrina gloriosa chamada soberania de Deus. E quando você diz que Deus é soberano, você está dizendo o seguinte: eu não creio em acaso, eu não creio em sorte, eu não creio em azar, eu não creio em determinismo cego, eu não creio em misticismo, eu não creio em olho gordo, eu não creio em macumba para crente. Eu creio que a mão de Deus dirige o meu destino. Eu creio que se Deus permite uma tempestade na minha vida, é porque tem um propósito. E as tempestades não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades não vêm para nos derrotar, vêm para nos provar e nos aprovar para grandes experiências com Deus. Então, dito isto, vamos à análise do texto. O contexto revela para nós que Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já deu aula, já pregou, já ministrou, já ensinou um dia inteiro, obviamente no final do dia você está exausto. E está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele então, exausto, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Ele era perfeitamente homem. Enquanto ele está descansando, a tempestade chega. E eu posso até ouvir Pedro e João dizendo assim: vamos deixar o mestre descansar. Nós sabemos resolver o problema. Já passamos por tantas, conseguimos sanar o problema, por que não agora? Mas eles não conseguem. O conhecimento deles é insuficiente, a experiência deles não funciona. O barco está rodopiando no epicentro da tempestade, está enchendo-se de água. A morte está mostrando para eles a sua carranca. E quando eles entendem que não tem mais o que fazer, recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus se levanta, se desperta, repreende o vento, repreende o mar: acalma-te, emudece. E o vento tem ouvidos, e o mar escuta a voz do Criador e se aquieta. Faz-se grande bonança. Então Jesus pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de grande reverência e espanto, perguntam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam comigo, esta narrativa bíblica está focada em 3 perguntas. No verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos?
A segunda pergunta está no verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se as três perguntas regem o texto, é sobre elas que vamos conversar daqui para frente. Então vejamos a primeira pergunta do verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a sua pergunta. Esta é a minha pergunta. Na hora mais difícil da vida, nos vales mais escuros da nossa caminhada, nas noites mais tenebrosas da nossa alma, nos dias mais difíceis da nossa vida, quando você se vê encurralado por um problema, por uma situação adversa, por uma tempestade, e você não consegue sair, e você não vê uma luz no fim do túnel, você não vê uma porta de escape, você não vê uma janela de fuga, então você recorre a Jesus com o mesmo desespero e com a mesma censura: mestre, não vais fazer nada? Vais continuar dormindo? Não vais me socorrer? Não vais me estender a mão? Não vais parar essa tempestade? Não estás vendo o que nós estamos passando? Não estás percebendo que a morte nos encurrala? A grande questão é perguntar por que é que eles estão fazendo essa pergunta a Jesus em tom de censura. O que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, o que não está bem resolvido na cabeça deles é a ordem de Jesus do verso 35. Passemos para outra margem com a tempestade. Porque convenhamos, no nosso imaginário funciona assim: se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, vai dar tudo certo. Nós cremos assim. Quem foi criado num berço cristão desde a infância, talvez se lembre de um cântico: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem, nada bem, nada bem. Entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Ele estava numa rota de desobediência, e Deus mandou a tempestade atrás dele para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você está desviado dos caminhos de Deus, Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, para trazer você de volta. Agora, como você vai entender que você é crente, você é piedoso, você é fiel, você é dizimista, você é generoso, você anda com Deus, você leva Deus a sério, e está enfrentando uma baita de uma tempestade? Como entender isso? Essa era a crise deles. Segundo lugar, o que não está bem resolvido na cabeça deles? Para fazer essa pergunta em tom de censura: mestre, não te importas que pereçamos? Não está bem resolvido na cabeça deles o fato de eles estarem enfrentando uma crise e a aparente demora de Jesus. Porque Jesus está fazendo o que no barco mesmo? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E quando você está passando uma crise, 1 minuto parece uma eternidade. Tem horas, meus irmãos, que a demora de Deus nos incomoda mais do que a própria tempestade. Tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Eu fico imaginando, pastor Jackson, que o maior drama de Marta e Maria lá em Betânia não foi nem a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus.
E eu gosto da teologia da Marta, porque ao mandar a mensagem para Jesus, ela não diz assim: Jesus, cancela tudo aí, fecha a tua agenda aí, corre para cá, nós temos pressa, o Lázaro está muito mal. Não, a teologia estava boa. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não precisa falar mais nada. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Marta tinha certeza que Jesus viria. Bom, agora vamos entender umas coisas. Se você pega o mapa e vai perceber que Betânia, onde Marta morava, até onde Jesus estava, era um dia de viagem. Aí o cidadão sai da casa da Marta com o seguinte recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E quando ele chega lá, já passou um dia. E quando ele dá o recado para Jesus, Jesus diz para os discípulos assim: o Lázaro morreu. Morreu quando? Morreu hoje, enquanto o mensageiro estava chegando aqui. Agora preste atenção. O recado era esse para Marta: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí o cidadão volta o segundo dia, esbaforido, dá a notícia para Marta: Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, mas o Lázaro já está morto e já está sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Diz o texto que, recebido o recado, Jesus fica mais 2 dias onde estava. Então, um dia gastou para o homem ir, mais 2 dias, 3 dias. No 4º dia que Jesus Cristo vai. Quando ele chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Por que Jesus pelo menos não foi solidário com Marta e foi na mesma hora junto com o emissário? Por que ele esperou 4 dias? É que havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ser ressuscitado até o 3º dia pela instrumentalidade humana, como aconteceu com Elias, com Eliseu. Mas na crença deles, a partir do 4º dia, nenhum homem poderia ser o agente ou o instrumento do milagre, só o próprio Deus em pessoa podia fazê-lo. Jesus espera até o 4º dia, para que a nação toda pudesse entender que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Jesus nunca chegou atrasado. O tempo de Deus não é o nosso, ele sempre chega na hora certa, e se ele parece atrasar, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Bom, então diz a Bíblia que Jesus se desperta e repreende o vento e repreende o mar. Sabe por quê? Porque a voz dele é poderosa. Ele dá uma ordem, o sol aparece. Ele dá uma ordem, as estrelas surgem. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem, as ondas cessam. Ele dá uma ordem, os leões fecham a boca. Ele dá uma ordem, o fogo perde o seu calor. Ele dá uma ordem e os demônios precisam bater em retirada. Ele dá uma ordem, a doença cessa. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. Ele dá uma ordem, os céus e a terra escutam a voz poderosa do Criador. A sua voz é poderosa. Mas agora, depois de acalmada a tempestade, Jesus se dirige aos discípulos na segunda pergunta, no verso 40. E a pergunta foi essa: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Trocando em miúdos, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Bom, por favor, transporte-se para aquele tempo, para aquele local, para aquela circunstância, e pergunta a você: se você estivesse lá, estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro grande na vida, já fiz vários cruzeiros pequenos, grande só fiz um. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio, um congresso a bordo. Fui convidado para ser preletor. Eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Meus irmãos, foi uma tragédia. Ondas de 5 metros. Todo mundo nauseado no navio. As pessoas iam jantar,
cambaleando pelos corredores, não conseguiam chegar no refeitório, voltavam bêbadas, tropeçando as pernas, vomitando pelos corredores. Quando nós saímos, sabendo que tinha 8 horas de viagem, eu não suportava mais o enjoo, eu fiz uma oração: Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora pense comigo num barco pequeno, sendo moído pela tempestade, rodopiando no meio da crise, enchendo-se d'água, a morte mostrando para eles a sua carranca, e Jesus pergunta assim: vocês estão com medo por causa de quê? Como é que vocês não têm fé? A grande questão é por que eles deveriam ter fé e não medo. Para lhes ajudar, dar-lhes-ei um recurso mnemônico para facilitar a memorização. Eles tinham 4 razões para ter fé e não medo, todas começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo, segundo o verso 35, por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então eu vou fazer uma declaração aqui. Se você esquecer todo o sermão, mas lembrar dessa frase, já me sinto confortado. E a frase é esta: promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Você pode repetir comigo? Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque Deus é o avalista da sua própria palavra. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas elas nós temos o sim e nós temos o amém. Então, se Deus prometeu, pode saber que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que, se você não estuda a Bíblia, você não vai saber quais são as promessas. Para você conhecer as promessas, você tem que ler a Bíblia. Porque não adianta você desconhecer e ter consolo, se você não conhece. Você não sabe o que Deus prometeu. Então leia a sua Bíblia. Nós vamos começar um novo ano. Quem sabe você assume um compromisso dentre tantos aqui dos projetos de vida. Vou ler toda a Bíblia em 2025. Eu vou tomar nota das promessas de Deus para a minha vida, porque Deus nunca deixou a sua palavra cair por terra. Ele é fiel. Por que deviam ter fé e não medo? Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. E quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento, é o Criador do universo. Entendamos isso: a criatura não é maior que o Criador, a criatura não pode desafiar o Criador tem controle sobre a criatura. Se o Criador estava dentro do barco, o barco não podia naufragar com Jesus. Jesus estando no seu barco, você tem tempestade sim, mas naufrágio nunca. Sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós não temos de forma tão vívida a consciência de que Jesus está conosco. Preste atenção nisso. O único antídoto contra o medo não é a sua saúde, não é a sua beleza, não é o seu dinheiro, não é a sua posição econômica, não é o seu sucesso profissional, não são os diplomas que você dependura na parede, não são os títulos que você tem. Tudo isso é bom, mas isso é bordão frágil, não mantém você de pé na tempestade. Agora, se Jesus está com você, você vai dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que eles deviam ter fé e não medo? Em terceiro lugar, por causa da paz de Jesus.
Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Outra pergunta, Jesus sabia que a tempestade viria? Obviamente sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então vou lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros fatos que retratam o poder de Jesus. Se não vejamos, aqui Jesus tem poder sobre a natureza. O mar escuta a voz dele, o vento escuta a voz dele e tudo se acalma. Mas quando Jesus desembarca desta viagem, ele vai desembarcar do lado oriental, território gentílico, onde começava a região de Decápolis, as 10 cidades gentílicas. E é um despenhadeiro, hoje chamamos ali de montanhas de Golã. E nesse despenhadeiro tem um cemitério. E tudo que você não espera ver de noite dentro de um cemitério é gente viva. E tem um homem lá, vivo, nu, violento, gritando de noite e de dia entre os sepulcros, tomado por uma legião de demônios. O que é legião? Legião é a corporação romana de 6.000 soldados. Era a mais temida máquina de guerra do Império Romano. Onde passava uma legião romana, tudo destruía, tudo devastava. Dentro de um único homem tem 6.000 demônios. Esse homem está enjeitado da família. Esse homem é foragido da lei. As algemas não conseguem mais prendê-lo. Ele não tem mais espaço entre os vivos, por isso mora entre os mortos. Mas vou lhe dizer algo, não tem lata de lixo no reino de Deus, não tem vida irrecuperável para Jesus. Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para um território gentílico, para dentro de um cemitério, porque lá tinha um homem, um pária da sociedade, que Jesus iria exclusivamente, especificamente, deliberadamente viajar para essa região, para curar esse homem, para libertar esse homem, para salvar esse homem, para transformar esse homem e para fazer dele um missionário para a sua terra. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza e Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas quando ele retorna para sua cidade, a cidade que ele adotou como sua, Cafarnaum, tinha uma multidão lá à espera dele. E no meio dessa multidão tem uma mulher anônima, incógnita, que tem um problema grave, uma doença crônica, uma hemorragia há 12 anos. Isso deixava essa mulher não só constrangida, porque ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e não tinha resolvido o problema, mas a tornava impura cerimonialmente. Ela não podia frequentar as festas, ela não podia ir na sinagoga. Em quem ela encostasse, a pessoa ficava impura. E essa mulher pensou assim: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. O maravilhoso é que em vez do impuro tocar o puro, e o puro ficar impuro, o impuro toca o puro, e o puro purifica o impuro. E quando ela toca nas vestes de Jesus, a hemorragia é estancada na hora,
ela fica livre do seu mal. Sabem por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Para Ele não tem doença incurável, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas também tem dentro dessa multidão um pai muito aflito. E esse homem é o homem mais conhecido de Cafarnaum, é o Jairo, porque ele é o chefe da sinagoga. A sinagoga durante a semana era uma espécie de tribunal para julgar as causas do povo, e ao sábado um lugar para estudar a lei de Deus. O problema é que Jesus já não era bem quisto mais a essas alturas na sinagoga de Cafarnaum. Isso porque nessa sinagoga Jesus curou um homem num sábado da mão mirrada. E Jesus disse para aquele homem: fica de pé. Depois Jesus disse para ele: vem para o meio. E depois Jesus disse para ele: estenda a tua mão. E a mão do homem ficou recuperada. Era sábado. E as autoridades religiosas de Israel se juntaram com seus inimigos, os herodianos, para matarem Jesus. E Jairo sabia disso, da hostilidade que ele enfrentaria para recorrer a Jesus. Mas ele tem uma causa urgente. Sua única filha de 12 anos está morrendo. E ele vai a Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele adora Jesus, diz: Senhor, vamos comigo lá em casa, impõe as tuas mãos sobre a minha filha para ser curada. E diz o texto que Jesus diz: vamos Jairo, vamos. E Jesus começa a caminhar com Jairo. Jairo está com muita pressa, o coração dele está batendo acelerado, quando surge esse episódio da mulher. E quando essa mulher encosta nas vestes de Jesus, Jesus diz assim para os seus discípulos: alguém me tocou. A lógica cartesiana dos discípulos, normalmente Pedro, não podia ser outra: ô Senhor, mas desculpa, mas essa fala do Senhor não tem o mínimo sentido, nós estamos exprimidos nessa multidão, está todo mundo te tocando, está todo mundo te acotovelando, o Senhor vem me falar, alguém me tocou? Diz, não, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Muita gente encosta em Jesus, poucas pessoas tocam pela fé em Jesus. Agora pense comigo na angústia do Jairo, que a mulher tocou em Jesus. Jesus para caminhando, está indo para casa do Jairo, para cuidar da mulher. Bora Jesus, vambora Jesus, leva essa mulher para lá, bora Jesus, vambora Jesus, a minha causa é urgente, bora Jesus, vamos Jesus, vamos. Quando alguém chega e diz: não incomoda mais o mestre não, a tua filha acabou de morrer. O mundo desaba sobre a cabeça do Jairo. E Jesus diz para ele: ô Jairo, tenha medo não, crê somente. Quando Jesus chega lá na casa, está lá o coral da morte. Entra o solo da ressurreição. E Jesus entra no quarto e fala na língua materna da menina, o aramaico. E fala a mesma palavra que uma mãe diz para sua filha adolescente que tem dificuldade de levantar de manhã para ir para a escola: menina, está na hora de levantar. Talita come. E os tentáculos da morte se soltam da menina, e ela ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre a morte. Ele mesmo entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida. E se você crê nele, você nunca mais morrerá eternamente. Louvado seja o seu nome. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora vem a pergunta final do texto, do verso 41. A primeira foi dos discípulos de Jesus, verso 38. A segunda é de Jesus aos discípulos, verso 40.
Agora a última é a pergunta entre os discípulos, do verso 41. E a pergunta é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. E nós poderíamos responder essa pergunta hoje, dizendo que este é aquele que, junto com o Pai e o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, num conselho intratrinitariano, planejou todas as coisas, inclusive você e eu. Quem é este? Ora, este é o próprio Criador do universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é aquele que é representado pela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, e pela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo maná que caía do céu, e pela água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido e passado no bater das portas libertou da morte os primogênitos de Israel no Egito. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo, este é aquele que é representado pela arca da aliança, este é aquele que é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo templo, este é aquele que é representado pelas festas de Israel, este é aquele que é representado pelos sacrifícios que eram oferecidos no templo, este é aquele que é representado pelo sábado. Tudo era a sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o Verbo eterno, pessoal e divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá, este é o alfa, este é o ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Messias, o Salvador, o Senhor, é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa justiça, é a nossa herança. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte e cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós suou e chorou no Getsemane, sangrou no Getsemane. Este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que por amor de nós foi espancado e vilipendiado no pretório romano. Este é aquele que por amor de nós carregou aquela cruz maldita pelas ruas
apinhadas de Jerusalém. Este é aquele que foi pregado naquele lenho, mas transformou esse patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, derramou o Espírito Santo, está sentado no trono e governa as nações. Este é o nosso grande sumo sacerdote, o advogado justo que intercede por nós. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é o Senhor Jesus Cristo. Este é aquele que está dizendo para você nesta manhã: você não precisa ter medo, você precisa ter paz, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia.